Fez muito sucesso nos anos 90 um livro escrito por Umberto Eco, escritor italiano, erudito italiano. O livro tem o título Nome da Rosa. O livro gerou um filme que também fez muito sucesso. Não vou dar o spoiler do filme ou do livro, mas apenas citar um detalhe para vocês. Este livro trata, todo o enredo está num mosteiro beneditino, é um romance, mas também com uma investigação policial. E no livro há um personagem que é o bibliotecário, que guarda 7 chaves, um suposto tratado de Aristóteles sobre o riso, que ele esconde dos demais monges. E ele o faz pela seguinte razão: ele era contrário ao riso. E ele defendia que o riso era nocivo para os cristãos. E numa altura do livro, nos debates que são travados, e são travados muitos debates teológicos, o velho monge diz: Jesus jamais sorriu. Você não tem nos evangelhos menção ao sorriso de Jesus, ou que Jesus tenha em algum momento manifestado a sua alegria por meio do riso. Sei que apresentado dessa forma, a discussão pode parecer pueril, mas ao longo da história do cristianismo, essa tem sido uma constante, ou seja, a dificuldade de lidar com a face humana de Jesus. Tema nosso deste mês, a face humana de Deus na pessoa de Jesus. Para aqueles que foram educados na fé cristã, o ponto de partida já é a divindade de Jesus, ou seja, aceitamos Jesus como Deus. Percebo, por outro lado, que aqueles que não pertencem a igrejas cristãs têm muita simpatia pela humanidade de Jesus, mas rejeitam prontamente a divindade de Jesus. E é importante que você saiba do seguinte: afirmar a divindade de Jesus não faz de você um cristão. Afirmar a humanidade de Jesus não faz de você um cristão. A peculiaridade do cristianismo é a afirmação simultânea da humanidade e da divindade de Jesus. O que é distintivo da fé cristã não é dizer que Jesus é Deus e somente Deus, ou dizer que Jesus é um homem, um profeta, um iluminado e admirá-lo. O que é peculiar da fé cristã é unir essas duas afirmações. Ele é Deus e ele é homem. Ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo, e é homem perfeitamente, e ao mesmo tempo também é a perfeita manifestação de Deus. Eu sei que no aspecto físico, biológico, nós não temos tantas dificuldades para a aceitação da humanidade de Jesus. Nós sabemos que ele não era um fantasma, um espírito vagando pela Galileia, pela Palestina. Nós encontramos essa dimensão corporal e biológica de Jesus claramente afirmada nos evangelhos, por exemplo, no relato em que Jesus sentia cansaço físico quando ele assentou-se junto ao poço de Jacó e teve a famosa conversa com a mulher samaritana. Nós percebemos o cansaço em Jesus quando, diante da procura das multidões por ele se retirava para lugares desertos para ter um tempo de descanso e de recomposição das suas forças. Ele sentia sono e adormecia, por exemplo, dentro de um barco, e ainda que o mar começasse a agitar-se e uma tempestade estivesse a caminho, ele dormia pesadamente dentro do barco, talvez pelo cansaço de atender a tantas pessoas durante um dia. Mas e sobre as emoções de Jesus? O que é que nós sabemos? Como ele lidava, por exemplo, com os relacionamentos humanos e as emoções que os relacionamentos despertam nas pessoas. Como é que ele lidava com esse tipo de contato? Que tipo de personalidade tinha Jesus? Será que ele era tímido? Será que ele era extrovertido? Como era Jesus na manifestação dos seus sentimentos, da sua personalidade?
No primeiro domingo eu falei sobre o que eu chamei de um olhar jornalístico sobre a pessoa de Jesus, sobre o homem Jesus. Hoje eu quero falar para vocês sobre o que eu estou chamando de um olhar psicossocial sobre o homem Jesus. O que é que nós podemos fazer, que nós podemos saber a respeito de Jesus nessa perspectiva psicossocial? Quais as informações que nós encontramos nos evangelhos que nos permitem traçar um perfil de Jesus sob essa perspectiva? Listei aqui algumas coisas que compartilho rapidamente com vocês. Primeiro, nós sabemos que Jesus frequentava festas. Ele fez o seu primeiro sinal, primeiro milagre da revelação da sua divindade num casamento em Caná da Galileia. E ele transformou naquele casamento água em vinho, para que a festa, que naquela época durava dias, nesse tipo de comemoração, pudesse continuar. Uma das críticas recorrentes nos evangelhos, dirigidas pelos fariseus à pessoa de Jesus, é que ele era encontrado com muita frequência em banquetes e não bem acompanhado, segundo os critérios dos fariseus, na companhia de publicanos, de pecadores, de pessoas que não gozavam de um status elevado naquela sociedade. Jesus estava, então, inserido na sociedade. E ele participava dessa dimensão da vida social que nós chamamos festa e que é complementar e que é tão importante quanto a dimensão do trabalho. Portanto, sabemos que ele participava, que ele frequentava as festas. Mas há uma segunda informação para a qual eu peço a sua atenção e que muitas vezes passa despercebida na leitura que nós fazemos dos evangelhos. Jesus, ele gostava de elogiar as pessoas. Esse é um traço da personalidade que emerge nas páginas dos evangelhos. Ele elogiava as pessoas. Por exemplo, ele elogiou aquela viúva que depositou uma pequena contribuição do ponto de vista financeiro, mas que representava tudo que ela possuía. E ela foi elogiada por Jesus na sua atitude. Ele elogiou Natanael, elogiou a integridade de Natanael e disse que ele era um verdadeiro israelita, um homem no qual não havia dolo, isto é, não havia falsidade. Jesus também elogiou muitas vezes, quando realizou milagres, ele disse para as pessoas: a tua fé te salvou. É bonito isso, a tua fé te salvou. Compartilhando com a pessoa a alegria daquilo que estava acontecendo, elogiando a fé que havia em cada pessoa que o procurava em busca de um milagre. Havia nos elogios de Jesus autenticidade, valorização daquilo que ele via de bom em cada pessoa. Terceiro, Jesus cultivava amizades. Não é difícil chegar à conclusão que uma pessoa que tenha o hábito de elogiar aqueles que estão ao seu redor, acabe fazendo amigos. Mas será uma pessoa querida pelas outras pessoas. Mas Jesus, ele teve um círculo de amigos íntimos, de pessoas que privavam da sua companhia e das quais ele também gostava da companhia. Por exemplo, o círculo dos 12. Mas dentre os 12 ele tinha 3 amigos íntimos. Os irmãos Tiago e João, e a eles somava-se Pedro. Mas na comunidade mais ampla dos discípulos, ele também teve amigos. Nós encontramos no Evangelho de João, mas também outras menções, aos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Sempre que ele estava em Betânia, nas imediações, era na casa desses 3 irmãos, que ele buscava hospedagem, que ele buscava um lugar para o repouso. Você há de concordar comigo que a amizade é uma das experiências mais significativas da vida humana. É uma das grandes riquezas, é um dos grandes tesouros da vida humana. Amigos são aquelas pessoas que ficam ao seu lado nas horas das alegrias, das celebrações, das suas conquistas, e amigos são também aquelas pessoas que estão ao seu lado nas horas difíceis. E Jesus teve amigos.
Jesus cultivou amigos e ele mergulhou profundamente nessa experiência humana, ou seja, a experiência de ter amigos, de pessoas que estão no nosso coração. Em quarto lugar, Jesus demonstrava as suas emoções. Há um versículo que é o mais querido das crianças quando começam a decorar versículos na escola dominical. Você sabe qual, não é? Jesus chorou. João 11:36. Não é? Quem está apertado para citar um versículo sempre lembra desse versículo. Mas esse versículo é um testemunho, não só que Jesus chorou, mas que ele o fez publicamente. Ele está no contexto da morte de Lázaro, e quando Jesus manifestou, quando ele revelou esta emoção, ele foi criticado pelas pessoas que estavam presentes. Elas disseram algo mais ou menos assim: que adianta chorar agora? Se estivesse aqui antes, poderia ter feito alguma coisa para evitar a morte de Lázaro, mas agora vem chorar nesse momento? A emoção que leva às lágrimas é profundamente humana, e ela não foi estranha ao homem Jesus. Mas Jesus também demonstrou essa emoção quando, já perto do final do seu ministério terreno, ele avistou a cidade de Jerusalém e chorou pelo destino espiritual da cidade de Jerusalém, e fez isso também diante de testemunhas. Mas Jesus demonstrou uma outra emoção muito poderosa na vida humana, que você certamente conhece. Jesus ficou irado. Jesus demonstrou esta emoção. E ele o fez no seguinte contexto: ele estava numa sinagoga, ali estavam os fariseus, ali estava um homem com a mão ressequida, e os fariseus estavam ali procurando algum motivo para acusar Jesus. Jesus sabia do que eles estavam pensando, qual era a intenção deles, e diz o texto bíblico que Jesus ficou irado, ele ficou indignado com a atitude dos fariseus, porque não estavam ali para condoer-se da situação dos doentes que buscavam amparo na palavra de Deus, porque estavam ali para buscarem um motivo para acusar Jesus e não estavam ali para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, e isso despertou em Jesus a ira. E irado, Jesus curou aquele homem, fez um bem. Essa é a diferença entre a ira de Jesus e a ira que muitas vezes se manifesta na nossa vida. Mas tristeza e angústia também não eram emoções estranhas ao homem Jesus. Ele foi transparente quanto aos seus sentimentos, como, por exemplo, já no Getsêmani, ele chama os amigos Pedro, João e Tiago e confidencia para eles: a minha alma, diz Jesus, está triste. A minha alma está profundamente triste. E o evangelista Lucas escreveu que a angústia de Jesus era tanta, era tamanha ali no jardim, que as gotas de suor caíam no chão como gotas de sangue, de tão angustiado que estava Jesus naquele momento. Portanto, alegria, raiva, indignação, tristeza, angústia, emoções que são conhecidas de todos os seres humanos, foram também experimentadas e conhecidas do homem Jesus. Mas mais do que isso, Jesus quis que nós soubéssemos que ele teve esses sentimentos, que ele passou também por estes sentimentos e emoções. Jesus exercitava empatia. Esta é uma palavra muito utilizada nos nossos dias e ela consiste basicamente num esforço da parte de uma pessoa para colocar-se no lugar de outra pessoa e tentar entender as emoções, ou seja, o que se passa no coração, na mente da outra pessoa, quais são as suas lutas. A empatia ela é fundamental porque ela facilita o diálogo, ela abre portas para que você possa falar com a outra pessoa, possa ouvi-la e possa ser ouvido. A empatia é um elemento fundamental, portanto, na comunicação bem-sucedida entre duas pessoas. É quase que uma redundância dizer que Jesus manifestou empatia.
Isso aparece inúmeras vezes nas suas atitudes diante das outras pessoas, também nas suas palavras, no seu ensino. Afinal de contas, ele foi o homem para os outros, como disse o teólogo Bonhoeffer. São muitas as ações que testemunham esse traço fundamental da personalidade do homem Jesus. Mas peço a sua atenção para um que muitas vezes nós não percebemos, mas que é importantíssimo e revela muito sobre a pessoa de Jesus. Qual é esse traço? Jesus tratava bem mulheres e crianças. Tratava muito bem as mulheres e as crianças. Agora pergunto a você, que herói da literatura antiga, da mitologia, seja ela romana, grega, que herói desse tipo de literatura clássica demonstrava consideração pelas mulheres e pelas crianças? Que herói? Nenhum. Jesus foi o único nessa manifestação de consideração pelas mulheres e pelas crianças. A romancista norte-americana Mary Gordon, ela ficou fascinada com esse traço da personalidade de Jesus. E ela fez o seguinte destaque, veja o texto na projeção. Ela diz: agora penso, quantos homens teriam consideração pelas dificuldades da gravidez e da amamentação? Ela escreveu isso pela seguinte razão: quando leu o texto no qual Jesus fala de tempos de tribulação, e ele diz que seria difícil, doloroso, e demonstrou a sua preocupação com as mulheres que estivessem grávidas ou que estivessem amamentando. É nessa preocupação, nessa palavra que muitas vezes nos passa despercebida, que Jesus manifesta o seu carinho, o seu cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Esse é o Deus que nós adoramos. O Deus que revelou-se em Jesus, que ama as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Jesus praticava a assertividade. Assertividade é uma competência emocional. Dito de uma forma simples, é uma capacidade de não ficar em cima do muro. É uma capacidade de ter segurança, autoestima, de manifestar aquilo que nós pensamos, de dizer isso com clareza para as outras pessoas. Na comunicação, a assertividade também é uma ferramenta valiosíssima, pois ela ajuda a comunicação a ser clara, a ser honesta, a ser transparente e verdadeira. Jesus, por exemplo, foi assertivo com Marta, quando Marta veio criticar Maria. Jesus foi assertivo com os fariseus, bem assertivo. Raça de víboras, ele chamou os fariseus, sepulcros caiados. Ele foi assertivo com a mulher samaritana, quando ele pediu que ela trouxesse um marido, e ela desconversou, foi evasiva, e Jesus disse para ela: olha, esse realmente não é o seu marido, dizendo que ela estava passando de relacionamento em relacionamento e tocando naquele ponto que era um ponto importante na vida daquela mulher. E ele continuou assertivo depois da ressurreição, quando reuniu-se com os discípulos e dirigiu-se a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Isso é assertividade. Mas Jesus também gostava de silêncio e de contemplação. Ele tinha os olhos abertos para as belezas da criação. Os evangelhos mencionam que Jesus orava de olhos abertos. Ele erguia os olhos para o céu e falava com o Pai. Mas no ensino de Jesus, nós temos muitas menções a pássaros, a árvores, a fontes de água. É célebre a frase dita por Jesus: olhai os lírios do campo. Quem pode dizer isso, senão uma pessoa que aprecia a contemplação, que é capaz de dedicar-se à contemplação? Com frequência, ele se dirigia ao Pai de olhos abertos, mostrando que ele apreciava todas as belezas que o Criador fez neste mundo. Há um filme na Netflix chamado Jovem Messias, é uma ficção sobre a infância de Jesus, mas lá pelo final,
uma das frases interessantes ditas pelo menino, um adolescente. Ele diz que uma das missões, uma das atividades do seu envio ao mundo era sentir o mundo, sentir o vento, sentir o sol, sentir a chuva, ou seja, participar da criação. Isso nos faz pensar que a imanência, ela sempre conduz à transcendência. A materialidade sempre leva, ou seja, aquilo que é material é também um caminho para que nós acessemos aquilo que é espiritual. O tempo, na verdade, é uma janela nessa perspectiva pela qual nós contemplamos a eternidade. Ou nas palavras do saudoso reverendo João Dias de Araújo, assim disse ele: no interior dos movimentos de sístole e diástole da história pulsa a própria eternidade. Ou seja, é na vida, é na materialidade da vida, é no dia a dia que nós enxergamos a eternidade, mas só conseguimos fazer isso quando nós separamos tempo, como Jesus fazia, para a contemplação, tempo de silêncio, ou seja, tempo para que reflitamos, pensemos, apreciemos e agradeçamos toda a criação. Jesus também sentia-se solitário. O comum para o judeu no tempo de Jesus era casar-se, ter filhos, ter a sua própria família. Jesus abriu mão da alegria de ter uma família, mas ele escolheu 12 discípulos que se tornaram apóstolos e que formariam ao redor dele uma nova família. Veja o que escreveu Marcos a esse respeito, o texto está na tela. Depois subiu ao monte, falando de Jesus, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Nós normalmente pensamos que ele escolheu esses 12 em termos de funcionalidade, de trabalho, mas eles foram escolhidos para que estivessem com ele. Ele não os chamou de servos, mas ele os chamou de amigos. Eles foram escolhidos também como amigos. Ele orou por aqueles homens, ele sorriu ao lado daqueles homens, ele chorou ao lado daqueles homens, eles se tornaram a sua família, a família que ele precisou deixar para cumprir o seu ministério, e a família que ele não teve. Eles foram para ele, naqueles anos de ministério, esta família. Eles, os 12, desistiram de tudo, também deixaram as suas famílias para acompanharem Jesus no seu ministério. Esse sentimento de solidão estava presente no grupo apostólico, e esse sentimento lança sobre as palavras do grupo um entendimento mais profundo daqueles que se lançam numa missão, uma missão como esta que aqueles homens se entregaram. Veja comigo o que disse Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Uma coisa é ouvirmos estas palavras nas nossas rotinas, nas nossas escolhas, mas pensando nesse contexto de renúncia, que foi a vida de Jesus e a vida daqueles homens, essas palavras têm, sem dúvida alguma, um forte sentimento de solidão. Por último, Jesus enfrentava a sombra da ambiguidade. O que eu estou chamando de ambiguidade aqui é aquele espaço que existe entre o que uma pessoa é e aquilo que os outros percebem. Entre aquilo que você é e aquilo que as pessoas percebem a seu respeito. Entre aquilo que você manifesta e aquilo que as pessoas compreendem nessa manifestação. No caso de Jesus, houve incompreensão no âmbito da família. Houve essa ambiguidade. Veja, por exemplo, Marcos 3, de 31 a 32. O texto está na projeção. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos
irmãs estão lá fora à tua procura. Havia alguma coisa não compreendida entre a família de Jesus e a missão de Jesus, o ministério de Jesus. Num outro nível, essa incompreensão existiu no círculo mais íntimo dos discípulos. Jesus dizia e fazia coisas que eles não entendiam. Entenderiam depois, quando Jesus tivesse ressuscitado e eles reelaborassem estas mensagens de Jesus. A própria cruz lançou sobre a pessoa de Jesus essa sombra da ambiguidade. Ele era o libertador, ele era o Messias, mas na cruz estava o criminoso executado pelo Império Romano. Ele era o leão da tribo de Judá, mas ele era o cordeiro sacrificado, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esta ambiguidade esteve presente a vida toda de Jesus e ele teve de enfrentar isso enquanto homem, enquanto pessoa humana. Termino a nossa meditação fazendo a seguinte pergunta, que talvez você esteja se fazendo a essa altura. Como a humanidade de Jesus, como a face humana de Jesus pode me ajudar? Afinal de contas, que diferença faz saber todas essas coisas a respeito de Jesus? Muitos cristãos têm dificuldades em conviver com os limites da sua própria humanidade. Muitas vezes podem caminhar numa direção de uma espiritualidade ou uma espiritualização doentia da vida, onde só valem as coisas religiosas, onde só há espaço para a religião, onde somente as coisas que estão ligadas a esse âmbito pseudo-sagrado são as coisas que têm valor. De outro lado, por vezes há aqueles que rejeitam as suas próprias fraquezas, que rejeitam as suas tristezas, a tensão, a incompreensão que marcam muitos relacionamentos humanos. Contemplar a face humana de Jesus deve ajudar-nos nessa reconciliação com a nossa própria humanidade. Primeiro, numa autoaceitação. Na aceitação de si mesmo, na aceitação da sua vida, das suas dificuldades. Deus assumiu a humanidade não só no corpo, no sentido biológico, mas o que eu tentei mostrar para vocês até aqui é que Jesus assumiu a humanidade, ou seja, uma vida humana com as suas emoções alegres, as suas emoções tristes, as suas angústias, as suas lutas. Jesus penetrou nessa teia de relacionamentos humanos, uma teia que é marcada por encontros, por desencontros, por palavras que não são compreendidas, por palavras que muitas vezes são distorcidas. Foi nessa vida que Jesus entrou, foi essa vida que Jesus experimentou. Pessoas sentem solidão, pessoas são incompreendidas, pessoas sentem raiva, sentem indignação, e ser assertivo, ter empatia, não resolve tudo. Muitas vezes nas apropriações de autoajuda que são feitas da pessoa de Jesus, ele pode ser transformado nesse tipo de sucesso, que resolveu todos os problemas. Pessoas precisam de outras pessoas, mas também precisam de distância para um encontro consigo, precisam de distância de outras pessoas para que possam contemplar a criação, precisam de palavra, mas precisam de silêncio também, precisam de atividade, mas precisam de recolhimento. Portanto, não queira ser mais do que humano ou menos do que humano. Seja humano, seja o que Deus fez para que você fosse humano. Sendo humano, você estará seguindo Jesus. Você estará nos passos de Jesus. Mas há um segundo aspecto importante da humanidade de Jesus, é a redenção. Jesus foi humano, não somente para ser um exemplo de autoaceitação, mas ele foi o ser humano sem pecado. Jesus enfrentou os limites humanos que eu procurei apresentar para você, mas ele nunca transgrediu os limites da lei de Deus. Ele foi obediente ao Pai em todas as circunstâncias da sua vida.
Porque Ele foi um de nós, Ele sabe exatamente o que nós sentimos, Ele sabe exatamente o que nós sofremos, mas porque Ele é Deus, Ele pode tocar nesses pontos que são os pontos nos quais nós fracassamos. E como Redentor, Ele pode nos tomar e pode nos colocar em pé e pode caminhar ao nosso lado rumo à vontade de Deus. Veja comigo Hebreus 4, de 14 a 16, e com esse texto eu termino. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pecado significa literalmente errar o alvo. Quando nós pecamos, nós deixamos de ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Quando nós pecamos, nós deixamos de ser aquilo que nós podemos ser para o nosso próximo. Quando nós pecamos, nós deixamos de ser aquilo que nós sabemos que devemos ser diante de nós mesmos e daquilo que compreendemos a nosso próprio respeito. Jesus foi perfeito na sua obediência ao Pai, Ele foi perfeito na sua manifestação de amor ao próximo, e Ele foi, até o último instante da sua vida terrena, verdadeiro para si mesmo. Nós, entretanto, em nossa humanidade, falhamos. Diante de Deus, falhamos conosco e falhamos com o nosso próximo. Por isso, Jesus não é apenas um exemplo, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Ele é aquele que oferece graça, ajuda, socorro em todas as ocasiões, para que nós sejamos um pouco mais humanos, um pouco mais parecidos com Ele, verdadeiramente humano. Amém.